Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui para mais uma live e hoje começamos com rodada dupla, hein? Hoje vai ter rodada dupla aí, começando agora às 7 horas e às 8 horas teremos... Quem? Quem será que vem por aí, hein? Júnior Soares agora às 7 horas e às 8, cara. Elivelton, rodadinha dupla aí, dobradinha do Hora H Esportes nas lives hoje. E este cara, o rei da comédia aí, um dos caras que está aí na batalha da comédia, e vai contar sobre o atual cenário, né, meu? Com essas paralisações, com essas situações todas. Vai contar da mudança para a internet, um pouco de stand-up, um pouco da vida. É isso aí, vai contar tudo aí pra gente. Ficam ligados que vai valer a pena, vai ser bem divertido aí. Com o Júnior Soares, nosso convidado das 19 horas hoje, estará aí contando um pouquinho de sua trajetória, algumas situações inusitadas que acontecem em todo tipo de carreira, né? Principalmente na comédia, né? A comédia... Olha, ele acabou de entrar. Júnior Soares, hoje com a gente aí. A hora que quiser, Júnior, a gente já começa a fazer aquele bate-papo, mas pode ficar aí tranquilo. A hora que você quiser, só convidar aí. Júlio, grande abraço, Júlio, lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Julião, se quiser perguntar aí também, deixa sua pergunta, que o Júnior Soares aí estará aí disponível para responder, contando sua trajetória, sua vida, sua vivência, suas experiências. Janeteco também tá com a gente aí, um grande abraço. É isso aí, galera, vai chegando aos pouquinhos aí. O pessoal tá acostumado com as nossas lives às 20, né? Mas hoje temos rodada dupla. Beleza? Então a galera tá se adaptando aí hoje para entrar conosco aí. E aí, Julião, tá frio o Rio de Janeiro? Ai, ai. Aqui vai mudar o tempo. E lá vem ele. Vamos convidar aqui, vamos trazer ele para... Esperar ele chegar aí. Boa noite, meu amigo. Opa, Tudo bem aí? beleza? Tudo bem, cara? Graças a Deus. E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. E você, tá conseguindo ouvir direitinho aí? Sim, sim. Que bom, cara. É um prazer aí imenso pra gente ter você aí, cara. Já passou alguns da comédia aqui também. Oscar Pardini, o Japa do Morde a Sopra. Passou o Celso, o Celcinho com a gente também. Os caras que são parceiro nosso. Eu falei, o Júnior não pode ficar de fora, né, cara? Tudo amigo, tudo amigo. Porque tudo amigo, tudo companheiro de profissão. E Sim, aqui a gente tenta o máximo, Júnior, o máximo mudar, não é só o futebol, o nosso é o esporte e tudo que agrega ao esporte. E não tem como, né? A arte está envolvida com o esporte, né, cara? sim. O esporte é uma arte, comédia é uma arte, né? Política é uma arte indireta. Então, e aí a gente vai levando isso aí. Tudo é arte. Verdade, cara. Um prazer, viu, cara? Tá aí com a gente aí. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. E o que eu puder responder, respondo. O que eu não puder, eu fujo. Sai correndo. Não, não é. A gente tenta não envolver muitas coisas aqui hoje está difícil falar alguma coisa, está muito complicado. Você tem que saber muito bem o que você fala, senão sofre as consequências. Tá tranquilo. Pode mandar bala que não tem problema, não. Vamos lá, fazer igual que eu brinco com a galera, né? O início lá de tudo, normalmente a gente não tem noção do que a gente vai ser, né? A pergunta que mais a gente escuta quando é criança é o que você vai ser quando crescer. Você não tem a mínima noção do que você vai ser. Mas aí a vida começa a te trazer umas situações que vai modulando e vai chegando até o objetivo que você quer. Como foi essa caminhada, cara? Mano, se eu falar assim, se eu dependesse do meu saudoso pai, né? Eu seria dentista por ele, né? Porque ele era dentista.
Então, ele sempre falava que eu ia ser dentista quando eu era criança. Então, se ele tivesse vivo hoje, certamente ele estaria chateado. E, e eu nunca me interessei na odontologia, porque é uma área totalmente diferente do que eu imagino. Eu fiz cursos também que eu achava que ia ser uma coisa. Eu fiz curso de processamento de dados. Aí eu me formei. Nada a ver, exatas, mas nada a ver comigo. Trabalhei um pouco na área. E aí, até chegar na publicidade, onde eu me identifiquei mais, né? Só que na época eu não tinha é, o conhecimento que tinha faculdade de rádio e TV, que era um pouquinho mais ainda a ver comigo e tal. E acabei fazendo publicidade, trabalhei na área, tive agência e tal. Só que aí foi isso que foi me levando pro rádio, né? Eu tive um jornal de bairro, então com esse jornal eu tive acesso a uma rádio web, para ter um programa do jornal, mas sempre com entretenimento e sempre com pitadas de humor. Eu sempre gostei de humor. Então, quando eu era criança, assim, engraçado, porque eu gostava de brincar do quê? De gravar, pegar aqueles gravador de fita cassete, apertar o REC e contar coisa, Aham. contar piada. Então, ali eu já, quando a criança faz alguma coisa de brincar de alguma profissão, é porque alguma coisa ali já tem, né? Sim. Então, eu já brincava com isso. Eu brincava de A Praça é Nossa, eu brincava de Silvio Santos. Então, acho que eu já tinha isso comigo, eu só não sabia. Né? Quando eu fui escolher minha profissão de verdade, né? Eu só não Aham. sabia bem isso. Foi quando eu fui assistir o Café com Bobagem, em 2010, eu acho. Quando eu tinha um jornal, eu entrevistei eles para o meu jornal. E aí eu fui assistir o show deles, foi o primeiro contato que eu tive com stand-up. Aí quando eu vi aquilo, eu me identifiquei muito. Eu achei lindo aquilo lá, achei demais. Só que eu não conhecia nada. E aí depois eu comecei a procurar mais isso aí, entender melhor, e até chegar em 2014, onde eu comecei de fato a carreira no stand-up. E nessa Ó que época aí volta, você né? ainda. Mas é normal. Igual a gente brinca entre os jornalistas, que é assim, você não tem o que fazer, você vai para publicidade, porque eu também sou publicitário. Eu Não, na fiz publicidade, verdade, porque a na. primeira profissão que você não tem que fazer é administração, né? Você não sabe Ah, se você quer dar bem na administração. Mas Aí, publicidade está ali também. e aí o que aconteceu? Naquela época, não sei se no seu caso foi a mesma coisa, não era dividido, era junto. E aí você fazia 2 anos de comunicação social e depois se dividia. Você ia para publicidade ou para jornalismo, Ah, sim, né? verdade. Uhum. E aí o que aconteceu? A minha faculdade foi vendida, cara, no meio do curso e tiraram o jornalismo. Aí só deixaram a publicidade. E aí eu Sério? não tinha, sério, eu não tinha opção. Eu falei, meu, e eu jogava pela faculdade, eu tinha bolsa. Falei, cara, não posso abandonar. 2 anos de faculdade. Falei, Uhum. não, não vou abandonar. Falei, vou continuar. E fiz publicidade. Aí depois eu fui fazer os cursos de jornalismo e depois eu fui fazer a pós em jornalismo esportivo, né? Mas é por aí. Tipo assim, também não. Mas hoje, graças a Deus que eu fiz publicidade também, viu? Viu, Júlio? Porque a publicidade me ajuda muito na comunicação que eu faço, na divulgação. Então ninguém pode nos enganar, né? Não, isso é verdade. Assim, eu uso muito a minha experiência em publicidade. Eu era mais da área de criação e design, né? Então, artes que eu faço para os shows. Então, eu não preciso de ninguém para fazer para mim, eu mesmo faço. É, a edição de vídeo, um monte de coisa que requer arte, requer criação. Então, eu consigo fazer. É claro que às vezes a gente enjoa. Putz, meu, é aquela minha ideia, né? É bom ter mas assim, no grosso modo aí acaba eu fazendo mesmo, entendeu? E colocando a minha ideia. Mas isso é maravilhoso. Pelo menos ninguém nos engana. Eu brinco que ninguém vai nos enganar nesse sentido, porque a gente pelo menos tem o conhecimento. A gente tem um conhecimento. Às vezes não gosta de fazer. Eu também tenho, nossa, tem um monte de coisa da publicidade que eu não gosto. Mas não vamos nos passar para trás. E Exatamente. daí, na hora que você chegou no Café com Bobagem, ali para assistir aquele show e tal, você ainda trabalhava com a publicidade ainda ou já tinha abandonado? Não, foi em 2010, então eu ainda tinha a minha agência, era uma agência pequena, né? Atendia pequenos clientes Sim. também, então era assim, comércio de bairro, padarias, algumas empresas um pouquinho médio porte e tal. E só que assim,
principal produto era o jornal. Então o jornal tomava muito tempo, porque você tinha que todo o trabalho de edição do jornal, edital, anunciantes, diagramar o jornal. Então eu diagramava 90% do jornal. Então eu fazia um trabalho grosso ali, tomava muito tempo. Então aí, qual que foi a pergunta? Eu voltei. Se ali no, se ali no início, na hora que você estava para assistir o Café com Bobagem, que foi ali a primeira viradinha de chave, se ali você ainda Sim, estava no ramo da publicidade. foi ali que eu descobri, na verdade, né? Mas não foi ali que eu tomei a iniciativa de começar a fazer. Mas me interessou muito. Aí eu comecei a ficar um pouco mais próximo disso tudo. Então ali foi onde eu liguei assim, a anteninha, falei, pô, isso aqui me cativou muito, cara. E aí, só que ainda demorei. Aí eu fui fazer os programas de rádio, eu fui fazer American Uhum. Sat em 2010 também, né? Uma rádio que transmitia para várias emissoras pelo Brasil. Então tinha um programa semanal lá de bate-papo e humor, quadros de humor, até chegar no talk show na internet também. E aí eu convidava várias celebridades, inclusive, e aí comecei a chamar muito humorista também. E é onde eu comecei a me aproximar ainda mais. E aí, nesse período, onde eu comecei a entrar mais nesse ramo aí e até chegar à primeira oportunidade. É isso que eu ia comentar agora. É muito difícil, né, Júnior, no início ali, porque você pega um ramo que no Brasil, agora não, agora com a internet e tudo, É. mas você vinha né, num ramo que é muito difícil. Normalmente, as pessoas têm que ter uma estendida de mão. A internet hoje ajudou bastante, né, a mudança disso aí. Você pegou toda essa mudança, né? Tanto na hora que você fazia o jornal lá, aí depois foi para rádio, depois, né? Você teve o passo a passo até chegar aos meios hoje de comunicação, né, cara? Se eu tivesse entrado no stand-up um pouco antes, né, eu acho que eu teria pego esse boom do Facebook, porque quando você postava em 2010, que assim, o Facebook estava Aham. crescendo aqui, e Sim, em 2012, que você postava alguma coisa no Facebook, chegava para muita gente. Então, se eu tivesse nessa época já com stand-up, tivesse um vídeo legal nessa época, certamente teria uma proporção maior, né? É um engajamento melhor do que é hoje, porque hoje o Facebook não ajuda nada, né? Hoje, nossa, é uma tristeza. Instagram, e ainda a gente tenta o Instagram, mas o Instagram também está ficando tá no caminho do Facebook, eles estão deixando, né? Então o algoritmo está sim. cada vez pior. Então, ou você investe pesado, ou então você tem que contar com a sorte também, né? É bem difícil. É bem por aí. É isso mesmo, cara. A gente passa pelas mesmas dificuldades. Tem muita gente que assim, amigos, hein? Fala, cara, faz isso aqui. Meu, eu não quero, eu vou remar contra a maré. A maré nos caminha, você vai entender o que eu tô falando? A maré nos caminha para um certo público. Eu não quero esse público, eu quero o público direcionado, o direcionado para o que vai me render lá na frente. Então né? Trabalhinho de formiguinha, tal. Ainda Uhum. mais para você que é no humor, cara, porque, poxa, ainda mais com a mudança que houve do humor, né? Da aceitação, porque hoje é muito complicado para você conversar sobre humor, às vezes você fazer uma brincadeira, né? Do É. mimimi, né? É muito Uhum. difícil, né, cara, o mimimi hoje, né? As pessoas às vezes se apegam muito, né? Quando o humorista faz uma piada um pouco mais pesada, um pouco mais, né? Vamos dizer assim, delicada, com assuntos delicados, e aí se doem muito, né? A piada nada mais é que uma homenagem ao que a gente está falando, né? Não é querendo desfazer nem denegrir a imagem de ninguém, é uma homenagem, é uma forma cômica de ver aquela situação, né? Sim, Então, piadas aí que fazem por aí e acabam jogando pedra no humorista, né? Falando, nossa, cara, não é o pensamento, não é porque a gente fez essa piada que a gente pensa assim. É porque a gente sim, quer pegar, assim, ver uma visão cômica de uma situação e jogar para as pessoas. Vai fazer rir? A gente não sabe. Vai ter pessoas que vai se identificar e vai rir, e vai ter pessoas que não vai rir. E é uma coisa que a gente sempre fala. Se funcionar para a maioria das pessoas, é porque a piada é boa. Então você pega lá, tem sim. 10 pessoas, 7 riram, então é boa.
entendeu? Então, aí tem 10 pessoas, uma riu, então peraí, já não é tão boa assim. Ou joga fora ou melhora, entendeu? Então é nesse rumo, é isso que as pessoas têm que entender. O humor não está aqui para prejudicar ninguém, né? E pelo contrário, tá aqui para deixar a pessoa mais leve, rir, ainda mais na situação que a gente passa aqui no Brasil, em vários momentos da nossa vida, é bem complicado, né? O humor era Verdade. gostoso de fazer nos anos 80 e 90. Puxa, eu falo que se tivesse esse mimimi atrás lá, meu, muitos caras iam ter que parar de fazer humor. O próprio Mussum, que fazia brincadeiras com a própria cor, com a própria vivência dele, teria que parar, velho. Trapalhões não existiria. Não existia Trapalhões, não existiria na década de 90 bandas como Mamonas e Raimundos, entendeu? Então seria totalmente. Imagina todo esse pessoal nos dias de hoje. Ah, ia sofrer Sim, demais, né? sim, Então mudou muito, mudou muito. Eu queria muito que voltasse aos anos 80, 90 para a gente fazer nossas piadas sem mimimi. O pessoal é muito mimizento. verdade. Verdade, cara, verdade. Sabe qual é o maior problema? É a aceitação da galera, né, velho? A galera leva tudo para um outro lado hoje. Eu não sei o que. Meu, tá se dividindo em todos os sentidos, né, cara? Em todos os Uhum. sentidos tá se dividindo. E isso é horrível. A galera não se coloca no lugar do outro. Meu, você tá. Eu escutei, eu acho que foi do Porchat isso, cara. Que a comédia nada mais é do que a própria expressão sua, mas de uma forma que você faz para alegrar, é exatamente o que você acabou de falar, para alegrar a galera e falar, meu, tira dessa situação ruim uma coisa boa. Tipo, é Exato. essa a situação. A gente sabe que tem situações delicadas, né? Complicadas, mas a gente, se a gente se sentir, vamos dizer, a palavra-chave mesmo, se a gente se sentir pena da situação, é pior. Acho que ninguém quer que sinta pena de alguma coisa, nem de ninguém. Eu acho que se a gente fizer rir aquela pessoa que está passando por uma situação, ou pegar aquela situação e fazer uma piada daquilo, a pessoa pode rir, pode se sentir inclusa com isso aí e, meu, mudar, entendeu? Mudar. É isso que precisa. É isso que as pessoas precisam entender. Verdade. Ó, a Thaís perguntou aí, ó. Você já passou por alguma saia justa na sua profissão? Oi, Thaís, tudo bem? Então, assim, ainda bem que não aconteceu nada de muito diferente assim em shows, mas o que já aconteceu de interagir com a plateia e de repente estava lá duas pessoas, né? Uma mulher e um cara. Aí eu falava com a mulher assim: "E aí, tudo bem e tal? Você é casada? Sou. E ele é seu marido?" Não. Aí ela falou: "Não, não, é meu filho." Eu falei: "Eita. Não, então, aqui daqui não dá para ver direito, né? Tem marido aqui." Então, é uma situação, né? No palco, a gente tem uma luz na nossa cara. Isso deixa a nossa Sim, visão um sim. pouco comprometida. E aí a gente vê as pessoas assim, mas não dá para enxergar direito, né? E aí a gente vai falar, a gente deduz tal, né? Então acaba acontecendo umas coisas dessas, né? E aí, vídeo meu na Puxa. internet, que às vezes as pessoas também falam algumas coisas. Eu tenho uma piada de humor negro na internet também, que, e se fosse com a sua família, tal, né? É isso que a gente está falando, a pessoa não entende, né? Então, é Verdade. complicado. Você lida bem com os haters? Cara, assim, ontem mesmo, porque assim, com essa pandemia, eu tinha um canal que eu estava parado, né, há 2 anos. Eu retomei esse canal para fazer vlog, bate-papo, algumas coisas de humor. E aí, beleza, comecei a fazer vlog. E aí, não sei se você está sabendo, saiu na Netflix um seriado brasileiro de zumbis, né? O Sei, Reality Z. sei. A maioria tá falando mal. E aí eu fiz um vlog, eu assisti a série, e aí eu fiz um vlog falando da minha opinião, da minha visão, e cara, eu curti. Não é que a série seja ótima, mas é boa, é aceitável. É a primeira Uhum, uhum. vez uma série desse tipo brasileira e tá legal, né? Tá legal. E eu expus isso no vídeo. Aí tem um cara lá que falou assim: não, a sua opinião tem que ser de acordo com a maioria. Essa série é péssima, é ridícula. Se você gosta, você tem um péssimo gosto. Tal. Aí eu falei, não, beleza. Eu fui lá e respondi. Cara, primeiro, se eu for falar a opinião da maioria, não é minha opinião. Eu estou aqui colocando a minha visão, né? Uhum, Cara, uhum. se vai querer comparar uma série
feita pela primeira vez no Brasil desse estilo que nunca fizeram, com as veteranas, é claro que o comparativo, a daqui ainda está abaixo. Mas perto da realidade, cara, isso está muito boa, né? Tá muito interessante. Então vale a pena assistir. Me prendeu, então eu gostei, né? Não tá tão tosca como o pessoal fala, tá legal, tá razoável, tá legal. Até a Sabrina Sato, que tá no elenco, eu achei que ia ser ruim, e, cara, até que tá ok, né? Ela tirou aquele negócio, é verdade, né? Até falou bem, mano. Então eu achei interessante. Eu acho que vale a pena assistir, sim. E aí eu respondo assim, cara. Quando for responder, nunca vou com falta de educação nem nada, eu falo assim, ó. Minha ideia é essa e acabou. Já sentiu alguma vez ofendido, assim, de situação de você querer até entrar em judicialmente, assim, alguma situação assim, ou não? Até esse ponto ainda não cheguei nessa fase ainda. Ainda bem mesmo porque... Graças a Deus. Porque eu ainda sou um humorista que não tem dinheiro. Então, quando a gente tiver dinheiro, tudo bem. Enquanto a gente não tem, é perigoso, entendeu? Então... Sim. Sim, porque... E é muito engraçado isso aí que você acabou de falar, porque a galera, todo mundo acha que todo mundo é rico, né, velho? Que todo mundo tem uma vida... Ninguém sabe o sufoco que cada um passa para poder chegar, né, cara? E acredito que para você, ainda mais nessa pandemia, ainda mais com as situações de mudança de todas as redes sociais, de tudo isso daí, envolve tudo isso, né, cara? É interessante porque, assim, no final do ano passado, eu tava numa crescente legal, tava aparecendo muitos shows, entendeu? Esse ano também já tava com vários shows marcados, fora de São Paulo também. E em maio eu ia estrear meu show solo. E aí em março começou a dar tudo isso, né? Aí começou a ter cancelamento de agenda, tudo que era projeto, tudo que estava para vir, não tem mais, né? Então, tudo que estava subindo acabou despencando. Claro, não foi só para mim, foi todos os humoristas passando por isso. Mas era um momento que estava numa crescente legal, estava engrenando. E aí, de repente, bate na parede e para. Entendeu? Então, isso que chateia, né? E aí fica numa situação meio complicada, até tudo voltar ao normal mesmo. Né? Verdade. Ainda bem que nós temos ainda uma saída, que é a internet e hoje as redes sociais, que a gente não precisa estar em algum lugar para poder fazer, igual você disse, que teve a saída dos vlogs, teve a saída de algumas situações, né, cara? Porque se fosse... Eu até comentei isso aí com outras pessoas de outros ramos também, que se fosse há 10 anos atrás, quebraria, acho que mais da metade do país. É verdade, acho que seria a pior, porque que nem restaurantes hoje que sobrevivem por causa de aplicativo. Porque 10 anos atrás não existia aplicativo como tem hoje. Então, certamente, ia quebrar muito mais gente. Né? Se não fosse venda online, se não fosse um monte de coisa... Assim, até 10, 15 anos atrás tinha sites e-commerce, né? Só que assim, não é como é hoje. Então, muita gente ia quebrar mais do que quebrou. Então, ia ser bem pior. Ia ser bem pior. Com certeza. Vira e mexe, aparece um show online empresarial para fazer, mas de longe, assim, não tá a mesma coisa que estava na vida normal. Sim. E qual foi a sua maior inspiração no humor, cara? Você fala de humoristas que eu acompanho? Que você se inspirou e você falou assim, ó, quero seguir mais ou menos a linha desse. Esse aqui eu sou ídolo, é meu ídolo. Depois que eu comecei a conhecer melhor o humor e o stand-up, né? Aí a gente começa a estudar mais certos humoristas, acompanhar mais, né? Então, assim, eu gosto muito do humor do Léo Lins, lá do Gentili. Eu gosto muito também do Fábio Rabin, o estilo de piada dele, o jeito de contar as piadas, gosto muito, né? Admiro o Igor Guimarães, o jeitão dele, né? muito legal também. E até humoristas internacionais, e isso há anos que eu gosto, do Jim Carrey, que é o humorista lá, ele começou com stand-up também, depois foi para filmes. Então ele é muito caricato, é muito bom, né? Bom até hoje. E Chris Rock também é muito bom lá fora. E são humoristas que a gente acompanha aí. Sim. Eu tinha feito a pergunta e a Thaís tinha perguntado a mesma coisa. Saiu a pergunta dela, a mesma coisa que eu tinha acabado de... Sintonia, legal. E deixa eu te falar, a maior dificuldade sua, velho, nessa mudança toda, não tô falando nem de pandemia, tô falando no sentido de
de sair de um jornal, sair da rádio, para ir para o stand-up? Foi tudo ocorrendo aos poucos, né? Porque assim, foi tudo uma migração meio que interligada uma com a outra. Quando eu fui para o stand-up, eu já não tinha mais jornal há 4 anos. E o jornal ficou com o site no ar mais um ano, então 2011, entre 2011 e 2012. Então não tinha nem mais jornal, eu tinha uma empresa aberta, mas também não funcionava mais. Eu estava muito voltado com um programa de TV na web, que também ficava na UOL. E aí eu também tinha trabalhos paralelos com criação e design, né? Então, assim, tinha gente que ainda me procurava com isso, eu não ia atrás, só os que me procuravam, eu atendia, né? Porque a minha dedicação era mais nessa parte de mídia, né? De rádio e TV. E aí com o humor chegando. Então foi uma transição, e aí enquanto eu estava entrando no stand-up, pegando o jeito, até começar a ficar mais profissional o negócio, eu ganhava com. Eu também sou locutor, então fazia muitos eventos por aí, mestre cerimônia. Então, toda essa parte financeira vinha desse aí até o stand-up começar a me trazer ganhos financeiros também, né? Então, aí um foi acompanhando o outro. Então, hoje, até então, a pandemia, o stand-up era o que estava o carro-chefe, junto com eventos aí também. Eventos fechados, pode ser de stand-up, pode ser mestre cerimônia, né? Apresentação de eventos, essas coisas. Então, tudo isso foi mesclando um com o outro, até o stand-up ficar prioritário, entendeu? Sim. E para você, qual que é a diferença maior que existiu aí entre as três mídias? Do jornal, da rádio, das três não, das quatro, né? Porque teve TV no meio, né? E quais são as maiores diferenças e qual que você mais se... Vamos ver se todo mundo que passa fala a mesma coisa. Vamos ver se você também fala. Qual que é o que você sente mais prazer de fazer? Olha, acho que nada melhor do que ter o contato com o público. Então, hoje, o palco acaba sendo a melhor opção, né? Embora eu gostar muito de TV, gosto, né, de estúdio, gosto de câmera, acho legal, né? Mas o contato com o público de imediato, aquela reação instantânea, é a melhor coisa que tem, né? Então, hoje é o que eu mais gosto, né? É... Cara, eu acho que é As, isso. as Palco diferenças. então, Quais as diferenças? Não entendi. Quais as diferenças que você sentiu? Tipo, porque eu até brinquei outro dia com o Ale Oliveira e falei assim, ó, pô, cara, você trabalha na rádio, você trabalha na internet, você trabalha na TV, você trabalha... Aí ele falou, eu falei, quais são as diferenças? Ele falou assim, é que uma é rádio, a outra é TV, a outra... Porque pra ele, não sei... Ele falou, eu falo a mesma coisa pra todas, meu. Falei, não, mas são públicos diferentes, pô. Ele falou, ah, mas que se dane, vai dessa forma mesmo. Não, a diferença é isso que eu citei, né? Porque o palco tem ali a reação instantânea, você tem o contato direto com o público, isso é muito bom. Rádio também é instantâneo, só que você, a não ser que você fale com o ouvinte, a reação é um contato imediato, né? Mas você não tem aquela reação instantânea que você tem com o público presencial. E a TV é muito legal, porque se você for gravar alguma coisa, você vai lá, faz, coloca efeito, coloca vinheta, coloca um monte de coisa, dá para fazer uma edição, depois você assiste isso, então tudo isso eu acho legal, por isso que eu gosto de fazer vídeo também para o YouTube. Então, é tudo muito bom. Só que hoje, assim, o palco, e outra, o palco, o stand-up, me trouxe muito mais oportunidades do que tem do jornal, do que fazer um programa de talk show na internet. Assim, eu fui, foi em 2017, então acho que em menos de 3 anos fazendo stand-up, eu já fui fazer uma apresentação ao vivo no Domingo Legal, entendeu? Coisa que eu não tinha feito, coisa que eu não conseguia sendo diretor de jornal, sendo apresentador de programa de rádio ou de TV, e sendo humorista stand-up, em menos de 3 anos eu estava lá no palco ao vivo para o Brasil inteiro, fazendo 3 minutos, imagina 3 minutos numa TV aberta no domingo. Entendeu? Você falando. Eu ia chegar aí, era por causa disso que eu tava criando esse caminho aí. Como que foi para você chegar lá no palco do Domingo Legal, cara, ao vivo, e estar ali né, com milhares de pessoas assistindo, né? Eu acredito que isso daí é o que te inspira, né, para cada dia chegar lá e sentir essa emoção, cara. Conta um pouco da experiência lá pra gente. Foi muito legal porque
eu conheço o Irã, né, que faz o Santos do Ratinho, e aí eu Aham. comentei com ele, né, sabendo que tinha um quadro do Domingo Legal aqui, Bancada do Riso, e aí comentei com ele, ele falou, me indicou lá dentro e a produção me chamou. Viu meu vídeo, tudo, gostou, e falou, ó, vamos trazer você aqui para participar do Domingo Legal. Eu falei, top. Eu sou fã do SBT desde criança, falei, poxa, SBT, mano, eu adoro SBT. E aí, cara, porra, vamos. Aí me passaram todo o cronograma, assim, ó, você vai ter 3 minutos para se apresentar, não pode falar de política e palavrão e marcas. Eu falei, tá bom, não tem mais texto, acabou. Aí, Acabou tudo. Tudo que eu me planejei foi por terra. exato. Quem vai assistir meu show sabe que eu falo de refrigerante de marca barata. Só não falo de política, né? Mas só Sim, rola sim. palavrões, rola marcas. Então, isso tudo eu tive que tirar. Mas eu tenho outros textos, claro, né, que dá para fazer. E adaptar outros que eu teria que falar alguma coisa lá e eu tive que adaptar para fazer lá. E aí chegamos lá, tal, o programa ao vivo com o Celso Portiolli, né, no domingo. E aí o diretor do programa veio conversar comigo, com os outros humoristas que iam se apresentar no dia. E aí a gente repassou o texto com ele só para ele ter uma ideia do que a gente ia falar, né, para ter certeza, tal, não fazer nenhuma trapaça, nenhuma burrada, né? E aí, beleza. E aí, na hora que começou o programa, entramos lá no palco lá, e aí, claro, dá aquele frio na barriga. Pô, a primeira vez, um programa de TV aberta, não é nenhuma TVzinha, não, era SBT. A Então, segunda maior do país, pô. a segunda maior do país, meu, e olha lá, às vezes fica primeiro lugar em audiência. Então, Sim, é sim. uma responsabilidade. E outra, eu não podia fazer uma coisa feia, zoada, nada, porque eu vou mostrar meu trabalho. É um cartão de visita. Então, eu tava de boa ali, né? Aí, na hora que o Celso Portiolli falou, Júnior Soares, vem aqui pro palco, aí deu uma... Travado. Aí eu falei, eita, dá pra ir no banheiro antes? Aí, beleza, não, levantei, fui lá, aí confesso, no primeiro minuto, deu um nervosismo, porque é uma coisa diferente. Apesar de ter uma plateia na frente ali, que é que é o auditório lá do Domingo Legal, tem as câmeras que ficam assim perto de você, né? E um palco totalmente diferente do que você está acostumado, de um teatro, de um bar. Mas beleza, aí com esse primeiro minuto, eu lembro que no começo eu dei uma leve engasgada assim, mas calma. Aí eu pensei comigo, se segura e leva adiante, vamos embora. E aí comecei a falar. E aí quando eu comecei a contar as piadas, eu vi o auditório reagindo, rindo, foi quando eu me tranquilizei e o restante do tempo consegui levar de boa. Tanto que são 10. Aí o auditório escolhe, né, dá nota para quem participou. E entre os 10, eu acho que eu fiquei em terceiro lugar lá, sendo que os dois primeiros eram personagens. O personagem sempre dá um. Né, o pessoal gosta, né, de personagem. Então, dos Sim. stand-up, eu fui o primeiro, mas no geral, fiquei em terceiro. Lá. Ó, o Robson Baruch aí falando, uma das melhores, pobre fazendo pobrice. Ah, deve ser um vídeo que eu tenho lá no meu É isso canal. mesmo, é isso mesmo. Lá eu falo desse Pô. refrigerante aí que eu falei. Na televisão, os 3 minutos, pra quem não sabe, parece uma eternidade, né, Júlio? Parece que não passa, cara. E ali parece que você ficou meia hora, 40 minutos, não é isso? Então, normalmente, mas como assim? Como a gente está acostumado, ali eu já tinha um tempinho de stand-up, né? Então, no palco, como a gente já está acostumado com os textos, eu sei o tempo que eu vou levar para falar tal texto, reação da plateia Aham. e tudo mais, então eu consigo controlar esse tempo, eu consigo ter essa noção. Esse tempo se transforma enorme quando a pessoa se perde ou fica sem saber o que fazer. Aí parece uma eternidade. Agora, se você tem controle disso, você consegue melhorar toda essa questão aí. Então, por isso que eu consegui depois levar de boa e ficar mais suave, né? Mais de boa aí até o final. Até no final eu ia fazer eu fiz uma piadinha a mais que eu nem ia fazer, eu fiz uma piada de sertanejo que eu tinha criado lá na hora. Acabei fazendo e aí encerrei a participação lá. É isso que eu ia te falar. Da onde surgem as ideias? Você está fazendo o quê? Que de repente você está escrevendo, você está criando, né, seus textos. Da onde surge, cara? Então, o stand-up nada mais é do que a sua visão, né, ou suas experiências de vida e você coloca lá como piada. Então, assim, são situações que eu já passei,
ou então alguma coisa que eu vejo e falar, meu, isso aqui não acredito que está acontecendo isso ou que exista isso, né? Que nem a gente está falando do refrigerante. Eu falo Aham. do xereta, do chamego, Aqui né? pode falar, viu? Aqui pode falar, não tem Aqui pode falar, problema. né? Então tá bom. É... Pode. então eu tomei no. Não, obrigado. Então eu pego esses refrigerantes, nome estranho, marca barata, vou fazer piada com isso, né? Porque todo mundo fala de Dolly, mas nunca chegou a falar de xereta, que é pior que Dolly, entendeu? Então, que Dolly você ganha comprando pizza, xereta você ganha, né? Você leva de graça. Então você pega essas situações, experiências de vida e vai lá e escreve. Stand-up, assim, tem a técnica, né? Tem muita gente que acha que a gente chega lá no palco e vai falando, mas não. E fica falando por uma par de besteira, né? Existe um texto, né, que a gente escreve, cada humorista tem seu texto autoral, né, ninguém fala texto de ninguém, e aí sim, no meio desse texto, pode rolar um improviso, pode chegar uma piada nova. Eu já tive piada nova que eu criei na hora, que me veio na hora, eu falei, fiz lá, deu muito certo, incluí no texto. Né? Então, isso tudo vai acontecendo, é muito legal, o processo é muito, muito louco. Claro, né? Tem momentos que você não está com uma mente muito criativa, demora para sair algumas coisas, mas quando você está mais criativo, vai que vai. Eu até comentei, a gente tava brincando de brincar, o Japa ficou de cueca, velho, na live. No final da live, o Japa ficou de cueca, velho, porque os caras entraram, imagina, os caras do Morde... Né? Não dá pra ver nada. Os caras do Morde a Sopra entrou na live, zoaram, mano, o cara ficou de cueca, foi uma... Por causa disso que eu falei, cara, o que você falar aí, cara, já... Entendeu? Já foi, porque o cara ficou de cueca, velho. Não tem outra situação, só se o cara ficar pelado. Né? Já vai dar. Mas você já passou outra situação, além daquela que você comentou, que você foi brincar com a mulher e era o filho, mas chegou alguma... Porque assim, esses dias eu tava falando com outro humorista também, o Celso, e eu falei, Celso, sempre tem aqueles engraçadinhos, né, velho, e aí você vai te cortando, vai te, né, querendo ser o brilho da noite. O engraçadão. E aí você pega esses caras, como você faz pra sair dessa situação aí? Já passou alguma situação assim, ô Júnior? Isso acontece muito em bar, né? Em bares, restaurantes, quando o cara já tá com os Guaraná na cabeça, né? Então, o cara quer participar, quer comentar, quer fazer piada em cima da nossa. Aí, hoje, assim, se o cara estiver falando muito, ou a gente dá um chega pra lá nele, com alguma piada, fazer o pessoal rir, ele ficar meio sentido com isso, né? E aí ele quieta. Ou até o momento a gente chegar a falar sério mesmo. Teve um show em Vargem Grande, o cara tava tomando uísque lá. E aí, só que ele começou a falar mais pro final do show, né? E aí tava o Paulinho Serra com a gente. Então eu tava fazendo minha apresentação, fiz uma piada lá, tal, só que ele não tava nem prestando atenção no show, ele tava conversando alto mesmo. E aí a gente jogando umas indiretas lá, tal, e aí o pessoal das outras vezes tava falando, não, fica quieto aí, presta atenção, tá, né, tá. E aí o Paulinho Serra entrou, foi quando o Paulinho Serra entrou, começou a dar umas nele também, e os caras ficou nervoso, começou a ir embora. E aí o Paulinho Serra parou o show pra... Olha lá o cara indo embora. Olha lá, olha esse cara. Vai lá, né? Vai todo mamado. Né? E aí voltou tudo pra ele, deixou o cara lá e o cara saiu cantando pneu depois na rua. Então, cara, eu sempre... cada situação, né, velho, que passa que é de brincadeira, né? Você tá ali pra ganhar o seu ganha-pão e os caras acham que é zoeira, né, velho? Não, mano. A gente tá lá pra fazer se divertir. Claro, a plateia pode participar desde que o humorista chame essa pessoa para interagir. Agora, tem gente que quer tentar completar piada, tipo, eu tô fazendo aquilo, isso também, né? Não, gente, não complete piada, não é música para você completar piada, né? Eu não tô passando a bola para você, agora vocês! Não é vocês, deixa com a gente. Se você for participar, a gente vai chamar, né? Com certeza, né? Mas piada. Então, deixa o humorista contar as piadas, aí você vai se divertir mais, porque aí você vai entender, ele vai completar a piada, você vai entender, vai rir, e se for para você participar, ele vai chamar, né? Ou se ele perguntar, alguém aqui já fez ou qualquer coisa, você levanta a mão e fala. Né? É assim que funciona.
Verdade. E você comentou lá que você entrevistava bastante gente e tal. Teve alguém que você gostaria muito de ter entrevistado assim e não conseguiu entrevistar, cara? Cara, assim, até que entrevistei uma galera legal, né? É claro que isso até o Gentili tem sonho também, o Jô Soares, que é o Silvio Santos, que ninguém consegue entrevistar, né? Mas assim, eu já consegui entrevistar, meu, a Chiquinha, do Chaves, o Bozo, da época dos anos 80. Aham. E, pô, eu destaco eles porque são ícones, né? Ícones, né? Então, mas assim, já entrevistei uma galera, o memes da internet, o Nossa Alegria, já fiz um bate-papo com eles. Uma boa galera, Polegar, cara, Milene do Ratinho, a turma do Ratinho já, o Santos, Milene, a Lucimara, cara, muita gente, muita gente. Nos meus canais tá tudo lá, dá para assistir todos eles lá, tanto nesse canal que eu reativei, que agora chama Passa Hora, Aham. que tem os vídeos do Ao Volante, que eu faço bate-papo no carro, tem 45 edições, tanto no outro, que hoje é o meu canal de stand-up, que é Júnior Soares Humor, mas antes era o Talk Show, é o canal que tem os vídeos do Talk Show. Então lá também tem muitos vídeos. Quando tinha novelinha Carrossel lá, então a maioria dos atores lá mirins do Carrossel também foi no programa. Então eu entrevistei bastante gente, assim, então para parar para falar, poxa, quem que poderia ter entrevistado? Então, eu posso falar o nome que é Silvio Santos. O Silvio Santos, quem não gostaria de trocar uma ideia com o Silvio Santos, né? Esse até quem trabalha no SBT às vezes não conhece, cara. Se Exato. conhece é assim, ir lá no programa, faz o programa e vai embora. Não tem essa de papo, de trocar ideia, de que é um ícone, né, cara? É difícil, não é mais prevenção do que outra coisa, né, cara? Exatamente. O cara parece aquela fase difícil do videogame, ninguém consegue chegar. É bem por aí, cara. Né? E já trabalhou com alguém que você falava, puxa, que bacana. Já citou um aí, né, meu? O Serra tá de brincadeira, né, cara? O cara é um fenômeno, mas já teve Quem? algum outro que você trabalhou junto? O Serra, que você acabou de comentar, que dividiu o palco com ele aí. Ah, Paulinho Serra. tá, sim. Ah, meu, eu acho muito bacana, porque assim, eu já dividi palco com muitos humoristas aí, né? Então a gente assistia um tempo atrás, o Murilo Couto, o Hélio de la Penha, do Cacete Planeta, eu já fiz show junto com ele no mesmo palco, né? Então são, assim, ícones aí do humor, né? Tem anos de estrada no humor, e hoje já divide palco. O próprio pessoal do Café com Bobagem já divide palco com eles. Que nem eu assisti eles, conheci o stand-up com eles, e hoje já dividi palco com eles também. Então, tudo isso é muito bom. A galera de noite, assim, eu só não fiz show no mesmo dia do Daulins, né? É um cara que Uhum. eu toco, mas é um cara que eu gostaria de dividir palco também. Mas todo o restante de noite, assim, o Diguinho, o Murilo, já fiz show junto. Então, uma boa galera aí já dividi palco, né, também. E qual dos shows que você fez que inesquecível? Show inesquecível? Acho que esse aí eu lembrei agora, foi o meu pré-solo, na verdade, porque uma empresa me contratou, o Objetivo me contratou ano passado, com um evento Dia dos Pais, lá no Teatro Adamastor de Guarulhos, né? É um teatro grande, né? Então, assim, acho que tinha entre 300 e 400 pessoas, e eu fiz um pré-solo, fiz quase uma hora de show, e eu fiz duas sessões, na verdade, a primeira sessão tinha pouco menos, e a segunda, onde o pessoal curtiu muito, cara, foi maravilhoso. Depois, assim, no final eu dei um Instagram e ganhei muito seguidor ali. O pessoal eu postei a foto do show, que eu fiz uma foto com Uhum. uma plateia de fundo, e o pessoal comentando, parabenizando, falando de algumas piadas que eu fiz no show, né? E, pô, saldo muito positivo, pô, ficou marcado esse show aí, que é um pré-solo, né? Então, foi muito Uhum. bacana. Esse é um dos shows aí que eu guardo aí com carinho. E aí, como todo tem o bom e tem o ruim, qual foi o pior de todos? Você fala, meu, esse daí. Ou às vezes não é nem o show. Vou até modificar a pergunta, Uhum. porque o problema às vezes é quem contrata. Esse também acontece muito os problemas nessa situação, né, Júnior? Não, acontece.
assim, teve show que eu já fiz que na parte da produção deu uns erros lá de soltar, que nem o quadro que eu faço, falando pelas costas, soltar errado, o quadro não deu muito certo. Normalmente eu gravo todos os quadros que eu faço para colocar no YouTube. E esse foi o único show que eu fiz, o quadro que foi gravado, mas não deu para usar. E não deu certo, não ficou legal, né? E teve um show também que eu fiz. É aí onde está também o humorista precisa sentir e conhecer a plateia. Então, foi logo quando eu comecei a escrever, acho que foi a terceira vez que eu fui fazer esse texto de humor negro, que eu falo do Schumacher. E aí eu joguei esse texto, e aí eu perdi a plateia, o pessoal não curtiu muito. Né? Aí, o restante do show, que eu sei que as minhas piadas funcionam, o pessoal não deve ter curtido muito o que eu falei, não riram muito, não. E aí eu fui curtando o show. Quando eu senti que o pessoal não me abandonou, né? Eu falei, eu curtei o show, e aí, beleza, valeu, pessoal, vocês foram demais, né? Aí fui embora. Fui embora. Então, esse show também foi meio complicado. Então você tem que saber Verdade. e sentir a plateia, o que ela ri, o que ela não ri, né? Verdade. É o time, né, velho? Não, É o time ali, é o time que você sente ali se tá dando vida ou se tá enterrando. É verdade, cara. exatamente. Situações horríveis aí às vezes, né? Que passa, É. não só vocês, viu? A gente, é comunicação, acho que em geral. São situações que você passa que. Uhum. Tem algum mais mico aí que você já chega a pagar? Eu citei um dia aí, os caras deram muita risada, cara. Eu sou o fã, eu sou o cara que mais dou mico, né, meu? É. E há um tempo atrás aí eu fui convidado para ser mestre de cerimônia da seleção brasileira, cara, de futsal. E eu fui. Você não sabe quem que eu errei o nome, velho. Eu convivi com o cara há 20 anos, eu errei o nome do Falcão, cara. Sério? Ao vivo, velho. Aí ele foi subir no palco e falou: Ô meu, você tá de brincadeira, você vai errar meu nome. Você faz mais de 20 anos que a gente se conhece, quase todo dia, e você vai errar meu nome. Eu falei, cara, não sei o que. Aí ele subiu e foi. E aí, gentilmente, ele vira e fala pra galera inteira, né? Ô, isso aqui é uma brincadeira que eu tenho com o Haroldo, a gente é quase irmão, tal, não sei o que. E saiu, velho. E aí, putz, cara, e todo mundo depois me perguntando se era verdade, se era mentira. Eu falei, não, cara, ele me salvou, porque eu dei a cagada lá, né? E você chegou a fazer uma situação dessas assim? Cara, eu já devo ter cometido alguma gafe, não sei se foi em show, se quando eu fazia os programas, é que não me vem nada na mente agora. Assim, talvez não tenha sido uma gafe tão federal assim, mas porque não está guardado. Mas certamente já aconteceu alguma coisa que eu deva ter falado, que nem dessa situação da mãe e filho. Não foi uma vez só, não, foi duas até. Então, mas assim, em outras situações deve ter acontecido alguma coisa que não está me vindo na mente, mas com certeza já aconteceu. Isso aí. E, e fazer algum texto que você fala, puta, cara, isso aqui não tá muito bom, mas você faz e dá o efeito ao contrário. A galera gosta pra caramba. Sim, dos dois lados. Tem às vezes que você fala, nossa, isso aqui acho que tá legal, hein? E chega lá, dá uma bosta. Né? Ninguém ri. E aí, e no efeito contrário, pô, eu vou testar isso aqui, mas não vai rolar. E rola. Né? Então, é por isso que tem que testar. E tem noites de show que serve até para testar piadas. Uhum. Então, tá ali. E outra, você tem que testar pelo menos 3 vezes. Porque você pode pegar um público que não se identificou e pegar um público que se identificou. Aí o terceiro show vai ser a base de tudo ali, né? Então, aí você vai consertando o seu texto, a sua piada. Então, isso acontece, isso aí é normalíssimo, né? Então, piada que você acha que tá boa e tá horrível, e vice-versa. E o que vai fazer aí após pandemia, cara? O que vai fazer aí? Já tem alguma coisa planejando aí pra voltar? Voltar a viver, né? Porque tá difícil. Porque assim, hoje eu ouvi falar que amanhã o prefeito vai dar a notícia que talvez vai voltar a abrir bares, né? Então, se Aham. isso realmente acontecer, a partir daí, ver que data que vai voltar para aí a gente ver como que vai voltar, quais serão as limitações para ver se a gente consegue aos poucos começar a voltar, né? Eu sei que esse ano não vai ser Sim. igual mais o normal, mas o quanto antes voltar para voltar a fazer show e aí replanejar o show solo que eu estava querendo fazer esse ano. Talvez esse ano não vai ser mais. Eu acho que vai ficar para o ano que vem.
eu já tinha feito a arte Uhum. do solo, tem um nome já, né, do show, e tava aí só tava vendo o local que eu ia fazer, o teatro que eu ia fazer para poder soltar a data e a arte. Mas aí não deu tempo e aí tive que parar tudo. Agora, muito provavelmente vai ficar pro ano que vem. E teve algum show que já estava programado e foi cancelado, Júnior? Ah, vários, vários. Como eu falei, tinha vários. Até show solo já tinha. Eu não tinha nem estreado show solo, já me tinham contratado lá em Mogi das Cruzes lá para fazer um show solo lá, abertura de um outro humorista. E aí teve que cancelar, né? Então, aí Sim. tudo aí foi por água abaixo. Tem vontade de fazer TV, Júnior? Eu gosto, não, eu queria falar, eu gosto de TV, né? Eu gosto de estar nesse meio, pintando oportunidade, desde que eu possa fazer bem isso, né? Com certeza farei. Então, mas eu gosto bastante de TV. Acho bem bacana levar a nossa arte, nossa mensagem via tela, né? Ô, cara, eu queria te agradecer, velho, porque daqui a pouquinho tá finalizando a live aí, porque o Instagram derruba a gente, né? Deixa a gente ficar falando no vácuo Pode, sozinho. né? É. É. E aí, e aí Já para passou não uma ser hora? deselegante, Né? já vai dar uma hora, cara. E para não ser deselegante contigo, né? A gente faz cinco perguntinhas no final, que são um bate-papo rapidinho, um pai bola. Bate-bola, São, né? Tipo, um Maria bate-bolinha. Gabriela. Bate-bola É muito bem, rápido. Poxa, eu é vou bem por aí. no suco, né? Um jogo rápido, Ping-pong. cara. Olha lá. Não, quiser falar, respondendo aí de algum, imitando alguém, pode ficar à vontade, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de ter dom, imitar. Eu acho muito legal imitar, mas já tentei, mas não rola não. Eu gostaria muito Não de saber. rola, né? Tem que do dom, né, cara? Falam que é um desvio de corda, um negócio, mas é É, difícil, né? é difícil. Vamos lá, Mas velho. manda aí. Família. Base. É para responder com uma palavra, né? É isso, né? Não, não precisa ser uma palavra. Pode falar o que você Ah, quiser. então eu vou mudar então. Base. Vamos lá. Stand-up. Stand-up, cara, é minha válvula de escape, meu remédio de incentivo, tudo de bom aí que tem acontecido também na minha vida pessoal e profissional. TV. Gosto de ver, já gostei mais. Eu já gostei mais de ver. Hoje eu sou muito mais no Netflix, YouTube, né? E TV, nossa, eu diminui muito de assistir TV, mas de fazer TV eu acho bem legal. Comédia. A caminha ali com o stand-up, né? Então, comédia, além de eu ser eu gosto muito de comédia, né? Eu acho que é uma linha que faz com que as pessoas fiquem mais leves, né? Desde que elas entendam o que é passado. Então, é o nosso ideal, é fazer com que as pessoas fiquem leves e se divirtam. E para finalizar, ser comediante é. Ser comediante é levar a vida com seriedade, embora seja muito, né? A gente leva a comédia muito a sério, né? Entre os comediantes, se for parar para ver, não, é difícil um fazer piada, é tudo muito sério, entendeu? Então a gente leva, é uma profissão, a gente deixa as piadas para o palco, entendeu? Então ser comediante é ser sério, né? E olhar de uma forma cômica para tudo, para a gente usar isso no nosso trabalho e levar para o público o trabalho final. Puxa, velho, queria te agradecer mais uma vez, viu, Júnior? Muito bom esse bate-papo, cara. Uma hora eu nem vi a hora passar, ainda bem que eu olhei no relógio, senão o Instagram ia derrubar nós aqui. Eu que Muito agradeço. obrigado, cara. Eu que agradeço o convite aí, obrigado aí por a galera aí que entrou, saiu, tá aparecendo mais um, deixa pra lá. E aí o pessoal que fizeram as perguntas também, galera que não conhece meu trabalho, vai lá conhecer, Júnior Soares Humor em todas as redes sociais.
YouTube também, inscreva-se lá. No Instagram falta 4 pessoas para chegar a 20. Então, siga lá. Opa, pode deixar aí, eu vou jogar no. Vai estar lá no nosso canal também, viu, cara? Boa. Tá bom? Queria te agradecer, Júnior. Obrigado, viu, cara? Obrigado você mais uma vez. Quando quiser, estamos por aí. E quando voltar ao show, por favor, compareça. Com certeza, eu vou te chamar, vou saber e vou ir atrás, vou fazer uma matéria lá do show. Boa. Será muito Tá bom? bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço. Fica com Deus. Se cuida, tá? E Valeu. sucesso. Para nós todos. Valeu. Amém. Tchau. Tchau, tchau.